Você já deve ter ouvido falar em dividendos, mas você sabia que é possível receber dividendos investindo cerca de R$100 ou até menos? Receber dividendos é uma forma de receber renda passiva e é exatamente isso que eu vou falar no decorrer desse vídeo. E vamos começar falando das diferenças entre renda passiva e renda ativa, para quem ainda não sabe o que significa isto. A renda ativa é aquela que depende do seu trabalho, como por exemplo um trabalho qualquer de carteira assinada. Você precisa trabalhar X horas por mês para receber um certo salário. Ou seja, depende da sua hora trabalhada, depende do seu esforço, depende da sua dedicação para você conseguir ganhar essa renda ativa. Por outro lado, a renda passiva é aquela renda onde nós ganhamos dinheiro sem depender do nosso esforço físico. O exemplo mais prático é receber aluguéis de um imóvel. Então imagine que você tenha um imóvel e ele é alugado e você está recebendo por mês aluguéis desse imóvel. Veja que esse dinheiro que você está recebendo, ele não está dependendo do seu esforço neste momento. Você está ganhando dinheiro literalmente dormindo. Isso que é renda passiva. É aquela renda que não precisa do seu esforço para que você ganhe dinheiro. Obviamente, em no mínimo 99% dos casos, para você construir uma renda passiva, você teve que ter uma renda ativa. Você teve que trabalhar muito para conseguir investir esse dinheiro e conseguir obter renda passiva. E apesar de receber aluguéis, é uma forma de renda passiva mais conhecida do brasileiro, existem várias outras, inclusive algumas até mesmo melhores. Como é o caso dos investimentos. Você também consegue investir em ações na bolsa de valores, em fundos imobiliários, em outros tipos de investimentos, onde o dinheiro vai trabalhar para você e você vai receber um retorno financeiro com esses investimentos. E é aí que entram os dividendos. Os dividendos nada mais é do que uma parcela do lucro líquido de uma empresa que é distribuído para os acionistas dessa empresa. Então pense aqui comigo, eu tenho 10% de uma empresa, eu tenho 10% do Banco Itaú e o Banco Itaú distribuiu 10 milhões de reais na forma de dividendos. Como que eu tenho 10% do Banco Itaú, eu vou receber 10% desses 10 milhões que foram distribuídos. Logo, eu irei receber 1 milhão de reais. E como eu consigo ter 10% de uma empresa? Investindo nela, ou seja, comprando ações dessa empresa. Então basta eu entrar na minha corretora e comprar ações de uma certa empresa que paga dividendos, que eu vou receber os dividendos conforme a participação que eu tenho nessa empresa. E de forma muito parecida com os dividendos de ações, nós temos os rendimentos de fundos imobiliários, que na prática é como se fosse a mesma coisa, só que os rendimentos dos fundos imobiliários, eles são distribuídos todos os meses, diferente das ações. As ações podem pagar dividendos uma vez por ano, ou uma vez por semestre, ou até mesmo nem pagar. Nos fundos imobiliários é obrigatório distribuir no mínimo 95% do lucro líquido. Então olha que interessante, pelo menos 95% do lucro de um fundo imobiliário ele vai ser distribuído para quem tem cotas desse fundo. As cotas elas são negociadas na bolsa de valores como uma ação qualquer. Você consegue ir lá e comprar essas cotas e aí você se torna cotista desse fundo. E investir em fundos imobiliários apresenta enormes vantagens quando comparado a investir em imóveis físicos. A primeira dela é o preço, porque os fundos imobiliários, os melhores fundos imobiliários, eles são negociados na casa de R$100, sendo que alguns custam um pouco mais, outros um pouco menos, e você tem até fundos imobiliários sendo negociados na casa de R$10, para você ter ideia de como isto é barato. E ao comprar pelo menos uma cota de um fundo imobiliário, você já vai ter direito de receber os rendimentos mensais desse fundo imobiliário. Então vamos voltar para o imóvel físico. Para você receber um aluguel de um imóvel físico, você vai ter que ter esse imóvel físico alugado. E quanto que custa ter um imóvel físico? Não é R$100, não é R$10, não é R$200. Com certeza vai custar 100 mil para mais. Atualmente os piores imóveis, os piores apartamentos você vai conseguir comprar na casa de 100 mil reais, mas certamente você vai ter que desembolsar 300 a 600 mil reais para comprar um imóvel mais ou menos. Então veja
que é um montante relativamente alto. Então pouquíssimas pessoas iriam conseguir receber aluguéis de imóveis pensando em imóveis físicos. Agora, se você investe em fundos imobiliários, que é basicamente a mesma coisa que investir em imóveis físicos, a grande diferença é que tem um gestor que vai acumular um grande patrimônio financeiro e vai alocar esse patrimônio de forma estratégica e vai ter grandes inquilinos, como por exemplo a Magazine Luiza, Tok-Stock, várias outras empresas que alugam galpões logísticos para fazer as suas operações, e ao investir em fundos imobiliários você pode estar ganhando um pouco de aluguel dessas grandes empresas. E isso sem se preocupar, você não vai ter preocupação nenhuma, você simplesmente terá o trabalho de acessar a corretora e comprar as cotas desse fundo imobiliário. O restante da operação, a administração, buscar novos inquilinos, dor de cabeça com reforma, é tudo o gestor desse fundo imobiliário que terá. E outro ponto muito interessante quando a gente compara fundos imobiliários com imóveis físicos é a diversificação, porque ao comprar a cota de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário geralmente ele tem um grande patrimônio líquido e ele tem vários e vários imóveis. Tem vários fundos imobiliários que possuem 20 imóveis, ou seja, você compra a cota de um único fundo imobiliário e você leva junto 20 imóveis. Você está recebendo um pouquinho de aluguel de cada um desses imóveis, diferente de um imóvel físico, onde geralmente a pessoa ela tem 1, 2 ou 3 imóveis físicos e está recebendo o aluguel ali de uma única pessoa que alugou aquele imóvel físico. Agora imagine um fundo imobiliário que tem um prédio inteiro alugado, lá dentro tem vários inquilinos. Você encontra fundos imobiliários onde tem mais de 50 inquilinos, então a chance de você perder receita com isso é muito baixa. Se você perder um inquilino, você está perdendo ali 5% da sua receita, quem sabe 10%. Agora, se você tem um imóvel físico alugado e esse inquilino sai, pronto, você perdeu 100% da sua receita. E outro fator muito interessante em investir em fundos imobiliários é a liquidez. A liquidez ela mede a facilidade que você consegue comprar e vender um ativo. Veja que um imóvel físico, quando você quer vender, não é tão fácil e não é tão rápido. Você terá que vender, caso você queira agilidade, muito provavelmente você vai ter que vender abaixo do valor do mercado. Sem falar que isso envolve uma enorme burocracia. Pode ser que você leve anos para conseguir vender um imóvel físico. Já se você é cotista de fundos imobiliários, com poucos segundos você acessa a sua corretora e consegue vender as suas cotas desse fundo. E aí você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Você pode comprar novas cotas, você pode sacar, colocar esse dinheiro no bolso, viajar, enfim, você pode fazer o que você bem quiser. E envolvendo essa parte da liquidez, tem um adicional muito interessante. Imagine que você recebeu um montante de aluguéis nos fundos imobiliários. Imagine que você tenha recebido R$1.000, por exemplo. Você consegue pegar esses R$1.000 e investir já imediatamente. E no próximo mês ganhar mais rendimentos proveniente ao que você já tinha investido, mais esse reinvestimento referente aos R$1.000 que você tinha ganhado. Isso não acontece com os imóveis físicos. Se você ganhar R$1.000, R$5.000, R$10.000 em um imóvel físico, você não consegue reinvestir nele para ganhar mais dinheiro. Imagine lá que você reformou o banheiro de um imóvel físico e aí agora eu vou cobrar R$100 a mais do meu inquilino. Isso não acontece na prática. Então você não consegue, por exemplo, comprar um cômodo a mais para ganhar mais. Então isso é muito complicado quando o assunto é imóveis físicos. Já diferente dos fundos imobiliários, você consegue comprar uma cota a mais e receber um pouquinho a mais de aluguel, fazendo assim o efeito bola de neve dos juros compostos. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar no botão de gostei, que assim é uma forma de eu entender que esse conteúdo é relevante e eu devo produzir mais vídeos como esse. E também verifique a sua inscrição aqui no canal. Toda semana eu posto vídeos novos e assim é uma forma de você ser notificado sempre que um vídeo novo ir ao ar. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, um grande abraço e tchau!